Então, pessoal, vou fazer a gravação da correção aqui rapidinho, tá? Para não ficar um vídeo muito extenso de quem não pôde participar da aula lá. Na aula, eu expliquei melhor sobre essa terceira geração modernista. Espero que vocês tenham assistido o vídeo lá do professor Bira, se não me engano, que foi o que eu coloquei, do professor Nousen. Eu não sei de qual professor eu coloquei, mas tudo bem, tá? O que importa mesmo, gente, principalmente para Enem, vestibular, outra prova assim, é praticar. Então eu estou aqui eu já vou direto nas questões corretas, tá bom? Porque aí eu coloco já por que está correta, para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Leia os poemas de Cora Coralina e Cruz de Souza. Cora Coralina, que é uma autora goiana pós-moderna. Cruz de Souza, que vai ser uma autor, gente, lá do simbolismo, século XIX, tá? Logo depois, juntamente com o realismo, com o naturalismo, nós tínhamos ali o simbolismo, né? Logo depois nós tivemos ali também o simbolismo, que vai trabalhar muito com metáforas, que vai trabalhar muito com figuras de linguagem, né, com uma palavra mais simbólica. Quando a gente fala em símbolos na língua portuguesa, nós estamos falando justamente do uso dessas figuras de linguagem. Então vamos fazer a leitura aqui dos dois poemas, tá bom? Todas as vidas. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso de água e sabão. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras. Então a Cora Coralina aqui, ela não está especificando uma vida só. Ela está falando de todas as vidas, e principalmente da vida das pessoas que são mais o quê? Marginalizadas. Então a gente pode perceber aqui já na Cora Coralina uma poesia mais de cunho social, né? Afra. Nós já vemos que é uma linguagem já totalmente diferente, né? Ressurge dos mistérios da luxúria, Afra, tentando pelas verdes pomos entre os silvos magnéticos e os gnomos, maravilhosos da paixão purpúrea, carne explosiva em pólvoras e fúria de desejos pagãos, por entre assomos da virgindade, casquinantes momos indo da carne já voltadas à incúria, voltadas cedo ao lânguido abandono. Aos móvidos delíquios como aos sonos do gozo aurindos venenosos sucos. Sonho-te a deusa das lascivas pompas a proclamar, impávida por trompas, amores mais estéreis que os eunucos. Então nós temos ali um vocabulário, né, gente? Silvio, que são espíritos, assomos, ímpetos, casquinantes, relativa à gargalhada, momos, ator que representa comédia, incúria, falta de cuidado, delíquios, desfalecimento, aurindo, extraindo, colhendo. A gente percebe aqui que a linguagem do Cruz de Souza é completamente diferente, né? Ela é muito simbólica, justamente porque faz essas espécies de metáforas. Só que no texto da Cora Coralina a gente também tem uma espécie de metáfora, só que com a linguagem menos rebuscada. Os dois têm a mesma temática, que é falando sobre a figura da mulher, só que sobre perspectivas diferentes. Beleza, nós já entendemos aqui por cima as características dos dois textos. Vamos ver o que se pede. Nos poemas apresentados, os autores tematizam a mulher com perspectivas diferenciadas. Então, o que tem de diferente aí no aspecto feminino? Respectivamente, a valorização de condições sociais marginalizadas e a construção erotizada da vida. Eu quero que tenha de diferente. Por quê? Lá no poema da Cora Coralina, ela fala das vidas, principalmente das vidas das mulheres que são mais marginalizadas, que são deixadas de lado. E isso não encontramos no poema de Cruz de Souza. Então são diferentes. Já no de Cruz de Souza, nós temos a mulher bem erotizada, né? O que nós já não temos no poema da Cora Coralina. Então foi justamente o que ele pediu. O que ele pediu? A diferença em relação à mulher mostrada nos dois problemas. Nos dois poemas. E é justamente essa diferença. Um fala mais das condições sociais e o outro fala sobre a erotização da mulher. Beleza? Questão 2.
Em Vidas Secas e em Morte e Vida Severina, os retirantes Fabiano e Severino, para mostrar o que tem em comum entre os dois retirantes. Primeira coisa, retirante é quem se retira, ou seja, sai do seu lugar de origem para procurar alguma coisa melhor, alguma condição de vida melhor. Apesar de Vidas Secas ser da segunda geração moderna, tá? E Morte e Vida Severina ser da terceira geração, mais para frente, eles não são em mesmo períodos, né? Eu não gosto muito de colocar em gerações assim, não. Eles têm características em comum. E a característica dos dois em comum é justamente essa aqui da letra A. São quase desprovidos de expressão verbal, que lhes dificulta a comunicação até mesmo com os mais próximos. Pessoal, os dois livros que são importantíssimos, que vocês precisam ler. Os dois livros, você praticamente não tem diálogos. As figuras principais, tanto o Severino aí quanto o Fabiano, eles não falam. Apesar de eles serem figuras centrais, os autores, eles não estabelecem diálogos com esses personagens não falam, que é justamente para mostrar o papel desses personagens, como eles são marginalizados, como eles são esquecidos, como eles são quase inexistentes para o restante da sociedade. Então, o uso pouco dessa expressão verbal é de propósito, né? Os autores já usaram isso de propósito para mostrar que eles são quase esquecidos ali pela sociedade, tá? Então, os dois são quase desprovivos da expressão verbal. Eles sempre murmuram ou ficam falando tipo expressões como se fossem animais, tá? Existe uma animalização ali desses personagens. Então, a letra correta é a letra A. Passemos para a questão número 3. Os poetas e escritores modernistas, dentre outras posturas, defenderam a linguagem coloquial, incorporaram léxico e construções de extração popular e regional e valorizaram elementos nacionais. Léxico aqui são palavras, tá? Pode-se identificar no outro momento anterior da literatura que dentro de um espírito nacionalista também houve a defesa de uma possível língua brasileira. Fato este que pode ser verificado em... Nós sabemos que nós tivemos lá no romantismo uma fase também bastante nacionalista, que é a primeira geração romântica, que é chamada de geração nacionalista, né? Então vamos ver aqui. Por que o escrever tanta perícia, tanta requer, que ofício tal não há notícia de outro qualquer? Estou falando de perícia e do ato de escrever, gente. Então essa aqui não se encaixa. O defeito que eu vejo nessa lenda, Iracema, o defeito que eu vejo em todos os livros brasileiros e contra o qual não cessarei de bradar intrepidamente é a falta de correção da linguagem portuguesa ou antes a mania de tornar um brasileiro uma língua diferente do velho português. Aqui ele já está tratando de forma preconceituosa e eu quero alguém que defenda a linguagem coloquial. Então nem a A e nem a B se encaixam, né? Vamos aí ver a C. O povo que chupa o caju, a manga, o cabucá e a jabuticaba pode falar de uma língua com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pera, o damasco e a néspera? José de Alencar. Essa aqui já dava para apertar porque José de Alencar, autor lá da primeira geração modernista, a primeira geração romântica, conhecida como geração nacionalista. E está falando de coisas aqui, gente, populares, de coisas nacionais. Logo, a letra correta é a letra C. Vamos lá, então, para a questão 4. Considere as seguintes comparações entre Vidas Secas e A Hora da Estrela. Vidas Secas fala sobre o retirante Fabiano, que sai do seu local de origem para procurar novas terras no período da seca, resumindo bem por fora. E A Hora da Estrela, gente, é um clássico, um romance clássico da autora Clarice Lispector. A personagem principal da Hora da Estrela é a Macabeia. Macabeia, que para variar é uma nordestina muito ingênua. Foi para São Paulo procurar uma vida melhor e ali a Macabeia ela passa por uma série de
de questões na vida. E a Clarice Lispector ela vai fazer uma análise bem minuciosa e psicológica da Macabeia, sabe? A Macabeia ela é uma pessoa assim, que ela é enganada facilmente. É um livro assim, eu considero até muito triste, mas a característica principal dos livros da Clarice Lispector é a introspecção. É falar do aspecto mais psicológico, é falar muito do aspecto do eu, sabe? Os livros da Clarice Lispector são muito difíceis de entender, porque geralmente os livros eles têm começo, meio e fim, né? E quando a gente observa as obras da Clarice Lispector, parece que sempre é o meio, sabe? Ela sempre está no êxtase da palavra, então é mais difícil de entender. Então, o que nós temos em comum aí entre o Retirante Fabiano de Vidas Secas e a Macabeia da Hora da Estrela? Vamos ver. Os narradores de ambos os livros adotam um estilo sóbrio e contido, avesso às expansões emocionais, condizente com o mundo de escassez e privação que retratam. Pessoal, não, tá? O Fabiano, o narrador de Vidas Secas, ele não coloca muito a expressão emocional do Fabiano. O Fabiano ele é quase que inexistente. O Fabiano é mais um aspecto de sobrevivência mesmo, ele é muito chucro, ele é muito bruto, sabe? E não é sóbrio também não, você não tem nada de sóbrio, muito pé no chão. Justamente isso aqui sobre a Macabeia. A Macabeia mesmo, ela vai numa cartomante, né? Então ela não tem nada de sobra. Então essa aqui é errada. 2. Em ambos os livros, a carência de linguagem e as dificuldades de expressão presentes, por exemplo, em Fabiano e Macabeia, manifestam aspectos da opressão social. Exatamente. A Macabeia, gente, assim como o Fabiano, eles pouco falam, sabe? Eles sentem muito, mas eles não conseguem se expressar porque eles têm medo das outras pessoas. Eles não se sentem dignos como as outras pessoas. Então essa aqui está corretíssima, tá? Os dois, eles são oprimidos mesmo socialmente, né? O Fabiano procurando uma condição melhor lá no Nordeste e a Macabeia que saiu do Nordeste, veio para a cidade grande, mas ela não consegue se encontrar como pessoa ali naquela cidade grande. 3. A personagem Sinhá Vitória, Vidas Secas, que é a esposa do Fabiano. Por viver isolada em meio rural, não possui elementos de referência que a façam aspirar por bens que não possui. Já Macabeia, por viver em meio urbano, possui sonhos típicos da sociedade de consumo. A Macabeia, ela tinha o sonho de ser estrela, por isso que é a Hora da Estrela, né? Ela queria, a Macabeia, ela tem sonhos sim, relacionados à sociedade de consumo. Na verdade, as duas, a Vitória também tem uns aspectos mais emocionais, assim. Então, o que a gente pode colocar mesmo como a mais correta é a número 2. Então, a 4 vai ser a letra B, tá bom? Pessoal, estou falando bem rápido aqui, porque para o vídeo não ficar tão extenso, tá? E a última, leia os seguintes textos, observando que eles descrevem o ambiente natural de acordo com a época em que correspondem, fazendo predominar os aspectos bucólico, cotidiano e irônico, respectivamente. Marília de Disseu, pessoal, Marília de Disseu, que vai ser uma obra Arcade, que vocês estudaram lá no primeiro ano do ensino médio, tá? Enquanto pasta, alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado. Um pouco meditemos na regular beleza, que em tudo quanto vive no descobre a sábia natureza. Atende como aquela vaca preta, o novilhinho seu dos mais separa. E o lambe enquanto chuva alisa teta, atende mais, ó cara. Como a ruiva cadela, suporta que lhe morda o filho o corpo e salte em cima dela. Bucólica nostalgia. Ao entardecer no mato, a casa entre as bananeiras, pés de manjericão e cavo santo, aparece dourada. Dentro dela agachados, na porta da rua, sentados no fogão ou aí mesmo, rápidos como se fossem ao êxodo, comem feijão com arroz, taioba, ora pronobis, muitas vezes abóbora. Depois, café na canequinha e pito, o que o homem precisa para falar, entre enxado e sono, louvado seja Deus. Texto 10. Cidadezinha. Cidadezinha qualquer, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, as pomar amor cantar.
Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Assinale a alternativa referente aos aspectos, aos respectivos momentos literários a que correspondem os 6 trechos. Vamos fazer uma revisão básica aqui. Esse aqui, pessoal, se refere à literatura Arcade. O que vai ser a característica aqui da literatura Arcade? Marília de Dirceu aqui, que vai ser do Tomás Antônio Gonzaga, né? A literatura Arcade, ela vai trazer um ambiente campestre, um ambiente rural, mas esse ambiente ele vai se referenciar mais aos pastores, né? Geralmente é fugir do que é urbano e ir para o pastoreio, para a vida na fazenda, para a vida na floresta, tá? Então isso aqui surgiu lá no arcadismo, tá bom? Então, esse primeiro poema aqui é do período Arcade. Então, nós já vamos aqui encontrar qual que tem o arcadismo primeiro. Tem 2 aqui. Então, romântico a gente já tira, barroco a gente já tira, romântico a gente já tira. Então, nós temos aqui Arcade, contemporâneo e modernista, ou Arcade, romântico e contemporâneo. Vamos ver. Texto 2 aqui, bucólica nostalgia. Ao entardecer no mato, a casa entre bananeiras, pés de manjericão e cravo santo, apareceu dourada dentro dela, agachados na porta da rua. Pessoal, isso aqui é um texto que a gente pode identificar como contemporâneo. Por que a gente coloca como contemporâneo? A literatura contemporânea é uma literatura sem, como que eu posso dizer assim, sem rebuscamento de palavras, sem rebuscamento de expressões, é trazer mais o íntimo das pessoas e percebe aqui, ó, ela é totalmente livre de rima, ela é totalmente livre de métrica, né? Tá falando de questões aqui bem coloquiais, tá falando de questões bem do dia a dia que a gente consegue reconhecer, a gente consegue identificar bem. Uma das características principais dessa literatura contemporânea é que ela é de mais fácil acesso, até mais fácil do que a literatura modernista, tá? Então, sabendo disso, logicamente, o último trecho ele vai ser o quê? Modernista. Por quê? O que vai diferenciar aqui da literatura contemporânea para a literatura moderna? Primeiramente, você já vai olhar aqui o autor, Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade lá, que é autor da poesia da segunda geração, né? E olha aqui, qual a característica que nós temos aqui? Versos livres, né? Ou seja, versos brancos aqui, sem rima. E ao final, aquela quebra de expectativa. Né? A literatura moderna ela tinha muito disso. Ela está falando de uma coisa, e ao final ela vai e muda isso que ela está falando. Bem característica aqui da literatura moderna. Beleza? Então vai ser aqui a letra E. Arcade, letra E não, professora louca, maluca, esquece. Letra T. Arcade, contemporânea e modernista. Beleza? É isso aí, pessoal. Acabou que o vídeo ficou extremamente extenso, mas anota aí, vê se vocês acertaram, que vocês erraram e até a próxima. Beijo!